terceiro Batalhão de Polícia Militar de Dourados desenvolve um trabalho de patrulhamento ostensivo e preventivo diário, atuando juntamente com as lideranças da maior reserva indígena urbana do país, nas aldeias Bororó e Jaguapiru, que tem hoje 21 mil habitantes. O fluxo de ocorrências ele diminuiu muito, né? E outra coisa, a proximidade com as lideranças ela é fundamental, porque tem locais aqui que a viatura não consegue chegar, não é porque é por causa do terreno que é acidentado. Então, quando tem um acionamento através de 190, a Polícia Militar tenta entrar em contato com a liderança para verificar se realmente aquela chamada é verdadeira, porque senão pode se tratar de um trote. Aí você desloca uma viatura que poderia atender um outro tipo de ocorrência e você vem aqui. E vocês veem como é distante, é complicado andar no período diurno, imagina no noturno aqui. Então essa proximidade com a liderança, ela é bastante proveitosa porque você acaba tendo a confiabilidade das duas partes, tanto da Polícia Militar para com a liderança e da liderança para com a Polícia Militar. As ações são bem recebidas pela comunidade indígena, que já se integrou nessa nova modalidade de policiamento comunitário desenvolvido pela Polícia Militar. Quando você tem uma proximidade, você começa a atuar aqui dentro de uma forma mais específica, a parte preventiva, orientação, a comunidade mesmo, ela começa a se portar de uma maneira diferente, ela começa a perceber, entender que as equipes de segurança pública, os agentes de segurança pública que estão aqui, independente das instituições, eles estão aqui para colaborar. Não estão aqui para ficar só a parte investigativa, a parte repressiva. Elas estão aqui para colaborar e para estreitar realmente, para orientar, para poder ajudar também. Dentro do planejamento operacional da Polícia Militar, existem projetos sociais desenvolvidos nas aldeias que vêm gerando excelentes resultados. A Polícia Militar já possui o PROERD, o Programa de Resistência às Drogas, o Programa Mulher Segura. Então, assim, nós temos vários projetos sociais dentro da Polícia Militar. Existe a expectativa de implantação de novos projetos dentro da aldeia, abrangendo não apenas os projetos sociais que já são da Polícia Militar, como também outros, né? Nós temos professores de luta, de dança, que também são policiais militares. A gente tem essa expectativa de implantar nesse local, a gente tem um projeto, vai ser apresentado já foi apresentado para o comando irá apresentar também para o vice-governador, né? Então, assim, tudo isso para que a gente possa aumentar as iniciativas aqui no trabalho preventivo dentro da aldeia. Durante o ano de 2022, foram desencadeadas diversas ações com foco na segurança da comunidade indígena. Foram realizadas 313 ações de policiamento preventivo e comunitário nas aldeias, gerando um atendimento de 94 ocorrências criminais, com encaminhamento de 84 pessoas para as delegacias locais. Neste mesmo período, foram cumpridos 13 mandados de prisão nas aldeias, além do descumprimento de 6 medidas protetivas. Crimes como lesão corporal, vias de fato, furto e estupro foram as ocorrências mais atendidas em 2022. Inclusive hoje cedo a gente estava aqui com as 3 ocorrências com eles de brigas, né? De furtos de celular, de furtos de moto, né? Esse tipo de coisa. Aí a gente desloca lá no local, conversa com eles, né? Dá o apoio para a liderança indígena aqui para poder resolver os problemas, né? E aí quando não consegue solucionar no local, a gente encaminha para a delegacia, né? O patrulhamento comunitário integrado continuará operando nas aldeias durante todo o ano de 2023. Seu Laurindo Secote é serralheiro e está trabalhando sem carteira assinada. Ele procurou o Sebrae para saber como se tornar um microempreendedor individual e quais os benefícios. O serralheiro tem há mais ou menos 30 anos, mais ou menos. Antigamente eu era registrado, mas agora não sou mais, trabalho por conta. Tem garantia porque eu não pago nenhuma taxa, por isso que eu vim aqui para perguntar, ver como é que faz para poder pagar essa microempresa. O valor é bom, né? Porque é pouquinho, né? Por mês, 80 100 conto é pouco. E aí o senhor vai ter garantia se fica doente, vai poder aposentar? Eu acho que sim, né? Que já estou com a idade quase para chegar nos 65. Muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação aos critérios para se tornar um microempreendedor individual. Uma das exigências é que o faturamento anual bruto
não ultrapasse R$ 81 mil. O MEI é uma porta de entrada, onde ele vai ter o CNPJ, ele vai conseguir emitir nota fiscal, ele vai trabalhar com seguridade, como a gente acabou de relatar. Ele vai estar seguro pelo próprio INSS, então depois ele recebe, se ele precisar dessa situação do INSS, ele recebe o auxílio. Então ele vai conseguir realizar todos os seus trabalhos, realizar os seus negócios de uma forma segura, dentro da legalidade e podendo fazer isso ampliando para empresas, pessoas físicas e todo mundo. A contribuição do MEI, que hoje é de aproximadamente R$ 55, passará para R$ 65,10 a partir do dia 20 de fevereiro, se o valor do salário mínimo subir para R$ 1.302. O reajuste ainda não foi definido pelo governo federal. No Brasil, são aproximadamente 14 milhões de microempreendedores individuais. O reajuste do MEI está atrelado ao próprio INSS. Então é importante lembrar que o MEI ele já contribui com o seu próprio INSS e ele equivale a 5% do salário mínimo. Mexeu no salário, mexe no valor. Fora isso, dependendo da atividade que o MEI vai exercer, ele contribui também com ICMS, que são as atividades de comércio e fabricação, contribui com R$1. Aí é um valor fixo, R$1 por mês também. E as atividades de prestação de serviços, ele contribui com o ISS, o Imposto sobre Serviço, que equivalem a R$5, que também são valores fixos. O Roberto abriu esta loja de suplementos há menos de um ano e, como ainda não teve retorno do investimento, discorda do reajuste. Os benefícios é a questão da remuneração, caso venha a invalidez, na aposentadoria, que eles também remuneram. E eu acredito que o valor que eles cobram é um tanto acima do que eles oferecem. Se eles realmente, por exemplo, que nem está sendo noticiado aí do aumento, eu acredito que eles tenham que oferecer um pouco mais de benefícios para cobrarem esse tipo de coisa. Você que é MEI, o prazo para fazer a declaração anual de faturamento já está aberto e termina no dia 31 de maio. Infelizmente, do jeito que terminou 2022, começou 2023, com vários registros de casos de violência contra mulheres no estado de Mato Grosso do Sul. E o pior, já registramos o primeiro caso de feminicídio do ano. A tragédia aconteceu na última sexta-feira no bairro São Francisco. Segundo informações das autoridades que atenderam à ocorrência, autor e vítima estavam bebendo juntos quando houve uma briga entre o casal. Na sequência, o marido pegou uma faca de aproximadamente 30 centímetros e desferiu um golpe contra a esposa, que foi atingida no pescoço. Vizinhos acionaram a polícia. Claudineia Brito da Silva, de 49 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhada com urgência até a Santa Casa, onde acabou morrendo durante atendimento médico no pronto-socorro do hospital, por consequência do grave corte que sofreu. O autor acabou preso em flagrante, ainda no interior da residência, em posse da faca utilizada no crime contra a própria companheira. Ele foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e já está à disposição da Justiça pelo ato covarde que cometeu. Muitas crianças têm verdadeiro fascínio por formigas. O comportamento desses insetos pequeninos chama a atenção e despertou o interesse da Anitta, que levou essa curiosidade cultivada desde a infância para a universidade, onde estudou sobre esses animais e agora tem a própria criação em casa. O interesse nas formigas ele começa desde quando eu era criança, que tentava criar um pouquinho em casa, mas não dava certo. E aí ele aflorou quando eu entrei na faculdade, em 2016. Eu assisti um mini curso sobre formigas e resolvi trabalhar naquele laboratório. E aí eu comecei a cuidar das formigas lá no laboratório. Depois disso, terminei a graduação, fiz o mestrado também com formigas, de tanto que eu gostei desse mundo das formiguinhas. 18 formigas de 9 espécies diferentes fazem parte hoje da criação da bióloga. Ela explica que as rainhas procuram um lugar seguro, com comida e água, para começarem um formigueiro. Por isso, Anitta monta terrários especialmente para elas. A criação ela começa pegando a rainha, encontrando a rainha, eu coloco ela em um potinho pequeno,
em um lugar escuro e aí a partir disso ela coloca os ovos, esses ovos vão se desenvolvendo até chegar às operárias. E quando ela atinge mais ou menos umas 10 a 12 operárias, eu construo um novo formigueiro, um formigueiro grande e coloco elas lá. Apesar de ter gente que acha estranho criar formigas, a bióloga garante que temos muito a aprender com elas. O que eu acho interessante nas formigas é o senso de comunidade que elas têm. Então elas fazem tudo para o bem da colônia. Todas saem para pegar um pouco de comida e trazer todas, ajudam a cuidar da prole, né, das irmãzinhas mais novas. Então esse senso de comunidade, de ajudar a rainha, ajudar as irmãs mais novas é o que mais me fascina de ver elas fazendo. A paixão de criança virou trabalho de gente grande. Hoje, Anitta compartilha com quase 200 mil seguidores o dia a dia dos insetos. Os vídeos, que começaram de forma tímida, ganharam repercussão nas redes sociais. Além de apresentar as descobertas e curiosidades sobre as formigas para os seguidores, Anitta também deseja conscientizar sobre a importância desses bichinhos. O objetivo principal é fazer as pessoas olharem as formigas além dessas pragas, né? Que muita gente vê formiga e já quer matar. Então, o meu objetivo é que todos olhem ela como um animalzinho que está ali querendo sobreviver e tem toda a colônia dela e tentar matar menos. Aumentou e muito. Desde o dia 2 deste mês, os serviços no terminal rodoviário de Campo Grande estão bem mais caros. As tarifas foram reajustadas em até 5,97%. O reajuste ele é previsto no contrato de concessão e a previsão dele é que seja feita anualmente para repor as perdas inflacionárias. Com isso, as taxas de embarque em linhas metropolitanas de R$ 1,10 passaram para R$ 1,17. Intermunicipais, de R$ 5,22 para R$ 5,53. Assim como interestaduais e internacionais, de R$ 7,21 para R$ 7,64 cada. Os cálculos para as novas tarifas foi realizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos no dia 22 de dezembro do ano passado. O contrato pede que a AGEREG, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos, realize os cálculos, submeta ao Conselho de Regulação, que é composto por vários membros da sociedade, para que chancelem esses números, depois comunicado ao Executivo e publicado por esta agência. No ano passado, o índice de reajuste foi a maior, de 6%, mas o prefeito, à época, em razão da pandemia, editou um decreto limitando todos os reajustes a 5% para evitar um maior impacto na população. As tarifas de acessórios, que prevê os valores de estacionamento, guarda-volumes e mais serviços, também foram alteradas. Para se ter uma ideia, 1 hora de estacionamento particular, que antes custava R$ 3,55, agora custa R$ 3,80. Para guardar volumes pequenos, o que a gente desembolsava R$ 5,35, agora utiliza o serviço por R$ 5,65. Por força do contrato, os itens acessórios compõem toda a estrutura de captação de recursos do contrato. Então, por óbvio, eles têm que ser também reajustados. No terminal rodoviário, teve muita gente que não notou a diferença no valor. Já outras pessoas não gostaram muito de ter que pagar a mais. Não sei como é que funciona a taxa de embarque, porque não dá para entender, né? Porque acho que é tudo um montante que eles cobram, né? Então, você nunca sabe. Sim, realmente teve reajuste Os impostos aumentaram, né? E isso pesou no bolso do consumidor. Porque assim, o salário não aumentou. Para nós, que a gente necessita do transporte, ficou muito complicado, porque a renda acaba diminuindo todo o processo. Né? Fica difícil para nós, né? Porque principalmente para o idoso, né? Mesmo a gente tendo uma passagem gratuita, mas a meia tá cara também para nós, né? Você estava sabendo desses aumentos? Não estava. Eu acho um absurdo uma coisa dessa, né? Porque cada vez que você vai comprar uma coisa também no mercado, é em todos os lugares. Não vi nada não, para mim tá normal. Se equilibra, porque o brasileiro é bem disso, ele é bem de se equilibrar. Com a chegada do verão, o ar-condicionado é quase um item obrigatório
para conseguir driblar o calor das altas temperaturas. Mas o que muita gente não lembra é que precisa fazer a manutenção periódica do aparelho. Locais como consultórios médicos, hospitais, clínicas, né? Locais comerciais, a gente recomenda de 3 a 6 meses, né? Tá fazendo essa manutenção, porque usa comercialmente, é o dia inteiro o ar, né? Trabalhando, né? Sujeito às mais variadas bactérias e ácaros, né? E residencial, a gente recomenda a cada 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, né? Mensalmente, né, a limpeza de filtros, que é necessário fazer. O técnico explica que nessa época do ano aumenta a procura pelo serviço, mas a maioria das pessoas só lembra da higienização quando o aparelho começa a dar sinais de problema. O primeiro sinal é que o aparelho começa a não render. O cara, à noite eu estou dormindo, mas meu aparelho não está gelando, está soltando um mau cheiro, né? Um cheiro meio de vinagre ou de mofo, né? Posteriormente ele vê que o aparelho não está ventilando, né? É um sinal que o aparelho já está bem crítico de manutenção. Além de aumentar a vida útil, a limpeza garante o funcionamento correto do ar-condicionado, o que diminui os gastos com a energia elétrica e ajuda a prevenir riscos à saúde. O risco maior, né, é da pessoa comprometer a sua saúde, né, pessoas pegar alguma doença respiratória, já houve alguns casos, né, de pessoas pegar uma doença respiratória do ar, vir até a óbito, né, e outros riscos são questão de consumo, aumenta o consumo da energia. A pessoa tem um aparelho lá funcionando, mas não está atendendo o ambiente. Tem crianças que têm problema de rinite, problemas respiratórios, né? Então os pais aí devem prestar atenção, né? Se o aparelho dele não tiver legal, né? A manutenção está fazendo para poder melhorar a saúde das crianças. Apesar dos cuidados que podem ser tomados em casa com a limpeza do aparelho, Adriano alerta para que não tentem fazer a manutenção completa sem a ajuda de uma empresa especializada. O que a pessoa pode fazer na residência dela é a limpeza mensal, como eu te falei, né? A cada 15 ou 30 dias remover aquelas telinhas, passar uma aguinha, né? Muitas vezes ela tem um lisoforme, algum produto bactericida, passar nessas telinhas, passar no radiadorzinho do ar e fazer uma limpeza externa, que é passar um paninho, né? Agora, essas limpezas internas do aparelho, eu não recomendo a pessoa fazer em casa. Tem gente que usa um aspirador, alguma coisa ali. Geralmente danifica, quebra a turbina, fura, se corta, né? Então a gente não recomenda por riscos da saúde da pessoa. Contato com a natureza e adrenalina nas alturas. Cada vez mais esse pacote tem sido responsável por tirar simples e pacatos cidadãos do sofá e transformá-los em dependentes de fortes emoções. Mas para que os momentos de prazer não se transformem em pesadelos, existe uma série de observações que precisam ser feitas por quem decide encarar novos desafios. Para mostrar tudo isso na prática, a gente seguiu para as trilhas do Celzinho, que ficam pertinho do Detran, a cerca de 15 quilômetros do centro de Campo Grande. Mas nós não fomos sozinhos. Quem nos guiou nesse passeio foi essa família com larga experiência no assunto e apaixonada por aventura. Cristevan, Milan e o pequeno Ethan. Logo na chegada, notei que nós da equipe de reportagem não estávamos em pé de igualdade, principalmente no quesito paramentação. Com bastão de apoio, chapéu, bota, camisa de manga longa e um kit sobrevivência, Cristevan nos mostrou o que não pode faltar na mochila de um trilheiro. Eu tenho aqui, um lanchinho de trilha, tá? Com bastante energia aqui para poder suprir um suco, uma bolachinha, um negócio, né? Que é bem legal, dá fome na trilha. Eu carrego comigo aqui um protetor para celular, porque se chove, né? Você não vai perder seu equipamento, tá? E aqui, e não menos importante, tanto quanto, a gente espera não usar, mas eu tenho aqui um kit de primeiros socorros, tá? Temos aqui algumas coisinhas aqui, que são fundamentais. E a mochila ela precisa estar leve, ela precisa estar confortável para uma trilha de batidão de um dia só, de meio dia, é o suficiente para você caminhar no meio da natureza. Pelo menos o Cristevan está devidamente tralhado e a gente vai começar esse passeio para mostrar na prática como é uma trilha, o que deve ser feito e o que não deve ser feito num passeio como esse. Vamos lá? Começamos a descida.
Som de cachoeira, temperatura subindo. Por conta da umidade alta, a sensação de panela de pressão fica cada vez mais forte. Não demora muito para bater aquela sede e dá até para parar um pouquinho e tomar um gole de água fresca e límpida direto da fonte. Água 100% natural. Outro ponto importante no planejamento é observar o nível de dificuldade oferecido pela trilha escolhida. É extremamente importante você saber os seus limites e também, né, o limite dessa trilha. Aqui a gente tem uma classificação de pelo menos 5 graus de dificuldade da trilha. Ela começa com leve, moderado, intenso, radical e extremo. Então assim, a gente classifica essas trilhas justamente para a pessoa ver até onde eu aguento, né? Até onde eu tô. Porque, ou seja, eu falo que estar na natureza, em contato com a natureza é para todo mundo. Mas você também tem que entender que sim, se eu estou um pouquinho mais sedentário, vou pegar uma trilha mais leve. Não, se eu já estou um pouco mais treinado, estou mais no pique, vou pegar uma trilha mais intensa, mais radical ali, porque tenho condições para isso. E como segurança é a palavra de ordem, é preciso cuidado, pois a beleza do lugar pode esconder perigos. A partir de novembro, dezembro, janeiro e até o início de fevereiro, a gente tem muitas chuvas, fortes chuvas, e que muitas vezes ela dá lá em locais, em pontos isolados, e que a gente não está vendo. E muitas vezes isso vai descer tudo, vai encher os afluentes do rio e pode aumentar o volume absurdamente. Essa cachoeira aqui mesmo já teve várias vezes cabeça d'água ou tromba d'água, né, como o pessoal tem costume de dizer, e aí muitas vezes você é pego de surpresa, não sabe nem o que fazer e para onde que você vai correr, né, se muitas vezes não for arrastado. Então essa questão da importância de saber como está o clima, saber como estão as condições e não se expor demais, ou por exemplo acampar, né, na beira de rio, nessa época é fora do comum, não dá não. Depois de uma boa caminhada e prova de resistência para os joelhos, finalmente alcançamos um pedacinho da nossa história, que nem depredadores, saqueadores ou o tempo conseguiram consumir. Nós estamos aqui nas ruínas da primeira e única hidrelétrica de Campo Grande. E por aqui, achar lixo jogado não é algo raro. Estar num lugar como este, fazer trilha, é a oportunidade de estar em contato com a natureza e conhecer um pouco mais da nossa história. Mas tão importante quanto se preparar para um passeio como este é preservar, para que as próximas gerações tenham a oportunidade de conhecer e desfrutar de tudo isso. Aqui mesmo, nesse local que a gente está, esse córrego aqui mesmo, ele vai para a bacia do Pantanal. E para você ter uma ideia, daqui, tudo que está descendo de lixo que foi deixado aqui, vai descer para a bacia do Pantanal. E aí, ou seja, aquela questão que a gente briga muito pela preservação do nosso Pantanal, o Pantanal sul-mato-grossense, mas a gente não está cuidando dele aqui no início dele, que é os leitos dos rios aqui. Então toda essa sujeira, todo esse lixo, ele vai descer para lá. E nós falamos sobre trilha ser para todos? O pequeno Ethan, de apenas 6 anos de idade, está aí para mostrar que sim. Isso é um fato mesmo, ele pratica já desde o ventre, né? Eu já fazia as atividades, né, do turismo de aventura e ele sempre nos acompanhou. Na verdade, ele se adaptou a nós não... normalmente o pessoal se adapta à criança, ele se adaptou a gente. E nosso estilo de vida sempre foi levá-lo, né? Num período ele foi na barriga, um período ele foi na mochila, tem uma mochila que é para criança, e depois ele foi caminhando junto com a gente e hoje ele ama. Ele até escolheu seu ponto preferido do passeio. O que eu mais gosto é da fenda escondida. Da fenda escondida? Sim. Como você encontrou a fenda escondida? Quem mostrou para você? Meu pai. E como o fruto não costuma cair tão distante da árvore... Trilheiro para sempre. Sim. E o pessoal que está lá em casa, você recomenda para eles fazer trilha também?